pode aplaudir a Deus que é poderoso. Aleluias. Boa noite. Paz seja convosco. Agora que eu lembrei que eu não dei boa noite, né, quando eu vim fazer oferta, desculpa. Paz seja convosco. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas 14. Versículo 33. Amém? Todo mundo achou? Lucas 14, 33. Diz assim: Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos ler de novo? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pode colocar a sua Bíblia no banco, por favor? Vamos orar? Senhor, nós te entregamos, Deus, esse momento, Pai. Senhor, nós te entregamos esse culto, Senhor, porque conforme a tua palavra diz, aqui tudo é teu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, Pai. Senhor, quebra correntes neste lugar, Pai. Senhor, faz milagres neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Hoje eu fiquei com a missão de trazer a palavra e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse versículo que nós acabamos de ler. E para vocês entenderem, eu vou voltar um pouquinho. Nosso retiro ministerial, ele está chegando, né? E nós, como eu disse no momento da oferta, nós estamos com grandes expectativas do que o Senhor vai fazer naquele lugar. Eu acho que assim como o último encontro com Deus, a gente acredita que o retiro ministerial vai ser um divisor de águas para a nossa igreja. Mas o que as pessoas não sabem é que esse retiro, ele começou lá em 2020. Então, lá no comecinho de 2020, antes da pandemia, nós tivemos uma reunião de pastores e líderes da IAQ Costeira, onde nós decidimos que o tema do nosso retiro ministerial daquele ano seria tudo ou nada. Mas nós vivíamos circunstâncias totalmente diferentes da que nós estamos vivendo hoje. Era um tempo totalmente diferente. A gente não conseguia imaginar o que viria. E, enfim, veio a pandemia, o retiro ministerial foi cancelado, como todas as nossas atividades da igreja. E a gente esqueceu dele. Eu lembro que o pessoal da comunicação já tinha feito os posts, as artes para a gente postar. A gente já tinha inscrições para o retiro ministerial em 2020, mas ele ficou para trás. E aí veio a pandemia. E eu tenho certeza que tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. E a pandemia, ela veio para que a gente pudesse dar valor às coisas. Tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, fez a gente dar muito valor. Por exemplo, nós damos muito valor a um culto, porque nós sabemos o que é ficar sem culto. Nós damos muito valor a um abraço. Cadê a irmã Vânia? A irmã Vânia estava me agarrando ali hoje. Ela falou, eu posso? Eu falei, pode, irmã Vânia. Nós damos muito valor ao abraço, porque nós sabemos o que é ficar sem abraço. Nós damos muito valor a uma célula, porque nós sabemos o quanto é ruim assistir célula online. Nós damos muito valor às pessoas que estão do nosso lado, porque a gente sabe o quanto é ruim perder as pessoas em meio a uma pandemia como a que nós vivemos. Então, nesses anos que vieram, a gente começou a dar valor a coisas que antes eram... Hoje a gente dá muito valor, gente, para respirar. A gente nunca pensou que a gente ia dar tanto valor e encher os nossos pulmões de ar como a gente dá valor hoje. E tudo isso foi graças à pandemia. E aí, quando nós iniciamos esse ano, o pastor disse,
o tema do retiro vai ser tudo ou nada. E eu até estranhei, falei, nossa, pastor, depois de tudo que a gente viveu, o senhor não vai querer trocar o tema do retiro? E ele falou, não, vai ser tudo ou nada. Enfim, e nós viemos com esse tema. E esses dias eu comecei a ler um livro que tem mudado a minha vida, gente. Entrei numa crise existencial. Estou lendo um livro, terminando. Sempre que você falar comigo, eu estou terminando. Eu vou terminar, em nome de Jesus. Mas eu estou terminando de ler um livro do Luciano Subirá, e o nome do livro é Até Que Nada Mais Importe. E tem sido um divisor de águas na minha vida. E a gente veio numa aula de descobertas, e o Vini falou assim, o retiro do próximo ano, retiro ministerial, pode ser tal tema. Aí eu olhei para ele e falei, misericórdia, Vini. Foi um tema bem ruim, gente. Falei, misericórdia, Vini. Não vai ser esse tema, porque em nome de Jesus, nós vamos para o retiro ministerial e nós vamos sair de lá com tudo. E no mesmo instante que eu falei isso, o Espírito Santo falou para mim, você não está indo com o propósito certo para o retiro ministerial. E foi nesse momento que o Senhor me deu essa palavra. Porque quando nós lemos o tema do retiro, tudo ou nada, nós imaginamos que nós vamos para o retiro ministerial para ganhar tudo. Mas o Senhor, Ele quer que a gente vá para o retiro ministerial para entregar tudo. E foi por isso que o Senhor me deu essa palavra. Assim, pois, qualquer um que não renunciar tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. E no momento que o Senhor falou isso comigo, inconscientemente eu pensei, eu não vou para o retiro, porque eu não estou preparada para entregar tudo. Senhor, eu não sei qual é o tudo que o Senhor quer, mas seja ele qual for, eu não estou preparada para entregar tudo. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração e começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E uma das coisas que o Senhor falava para mim é que hoje tem sido muito fácil sermos cristãos, porque hoje a gente não precisa abrir mão de nada. E eu contei para o pessoal na Descobertas que a minha irmã estava me mostrando alguém que ela segue no Instagram, não sei quem é o nome, e ela se batizou, teve batismo nas águas, e eu comecei a ver, eu falei assim, tá, mas ela teve uma mudança de vida? E a minha irmã falou, não, ela só se batizou, mas isso já é importante, né? Eu falei, sim, o batismo é muito importante, mas ela não entregou nada, ela só desceu as águas e voltou, ela não teve uma mudança de vida. Nós sempre queremos tudo do Senhor, mas nós não queremos entregar nada. E por isso que eu dei o título dessa mensagem de O Custo do Tudo ou Nada. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre alguns custos, algumas coisas que nós temos que renunciar para que a gente consiga entregar tudo para o Senhor. Primeira coisa que eu coloquei aqui que nós temos que renunciar são as nossas riquezas. E entenda que eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de riqueza, eu estou falando de reconhecimento, eu estou falando de cargo. E eu coloquei como exemplo aqui Moisés. E você vai pensar, nossa, Michele, por que Moisés? Porque se você for ver a história de Moisés, Moisés ele nasceu com uma sentença de morte. Moisés ele nasceu e o futuro dele não era duradouro, ele ia ser morto. Mas Moisés ele foi retirado das águas, ele teve uma nova chance de vida. E Moisés foi levado para o palácio. E lá ele viveu como filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito. Moisés tinha tudo. Moisés ele tinha as riquezas, ele tinha um reconhecimento, ele tinha tudo que alguém poderia querer. Como um hebreu, como alguém que nasceu para ser escravo, ele estava no céu. Mas no decorrer da vida dele, na história que todos nós conhecemos, Moisés entendeu que muito maior era aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Quando Moisés volta para libertar o povo, oferecem para ele que ele fique, olha, volte, isso aqui é tudo teu, você é meu irmão, fique aqui. Mas ele diz não, porque o propósito que Deus tinha para ele era muito maior do que os palácios do Egito, era muito maior do que as riquezas, era muito maior do que o título que ele ia ganhar, era tudo muito maior. E nós muitas vezes nos agarramos às nossas riquezas. E eu quero que você entenda que eu não estou te dizendo que você tem que dar tudo para a igreja, a menos que Deus toque no seu coração, daí você pode trazer que a gente aceita. Mas eu não estou te dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que se as suas riquezas ocupam o maior espaço no seu coração, isso está errado. Se as suas riquezas ocupam o espaço que Deus deveria ocupar no seu coração, isso está errado. E, voltando no livro que eu estou lendo, eu falei que eu entrei numa crise porque
eu descobri que a minha riqueza é o meu trabalho. Eu gosto de trabalhar para a igreja, eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer, eu gosto de ser útil. Mas talvez isso estivesse ocupando o lugar de Deus no meu coração. E o Senhor está nos dizendo que o custo do tudo ou nada é entregar as nossas riquezas. O custo do tudo ou nada é entregar o reconhecimento. O custo do tudo ou nada é entregar aquilo que tem ocupado o coração, o espaço de Deus no nosso coração. E não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu conversava com o pessoal, eu falei assim, gente, eu relutei tanto para eu não ter que pregar hoje. Eu troquei com um, troquei com o outro. E quando eu falei assim, essa escala vai acabar e Deus vai me dar outra palavra para quando chegar na minha escala, o pastor Patrício me mandou uma mensagem, falou, pastora, estou trabalhando, não vou, vai que é tua. Falei, Deus, tem misericórdia. Porque antes de subir aqui, eu tive que renunciar às minhas riquezas. Eu tive que renunciar àquilo que estava ocupando o lugar do Senhor no meu coração. Segunda coisa que eu coloquei aqui, como custo do tudo ou nada, é a nossa família. E talvez você tenha pensado assim, mas a minha família é a minha riqueza. E eu sei disso. Mas a família, eu achei que ela merecia um lugar especial. Porque nós vivemos pela nossa família. Se tem uma coisa que mexe com a gente, é a nossa família. Né? As pessoas que são, as mulheres que são mães aqui, pode mexer com você, mas não pode mexer com seu filho. Deus o livre mexer com seu filho. Tem gente que perde o rumo, tem gente que não sabe para onde vai. E a segunda coisa que eu coloquei é a nossa família. E eu coloquei como exemplo Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Que o Senhor fala para ele, olha, pega as tuas coisas e sai. Abandona todo mundo e vai para a terra onde eu vou te mostrar. O Senhor nunca prometeu nada para Abraão. O Senhor nunca falou para ele assim, não, depois você vai voltar, vai ver sua família de novo. Mas o Senhor disse para ele assim, olha, através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi só isso que o Senhor disse para ele. E Abraão largou tudo, largou todo mundo para trás e seguiu. Porque ele entendia que maior do que o amor e o carinho que ele tinha pela família dele, era o amor que ele tinha pelo Senhor. Ele não questionou, ele não perguntou o porquê, mas ele simplesmente obedeceu e colheu os frutos da sua fé e da sua obediência ao Senhor. Essa parte é difícil, gente, porque eu sei que a nossa família tem um lugar especial no nosso coração. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente dizer para a família assim, ó, eu não posso, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não vou, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu sei que é muito difícil, eu entendo o custo disso, mas o Senhor está dizendo, vem, porque se você me obedecer, se você acreditar que eu sou o Senhor na sua vida, a recompensa virá. O Senhor está dizendo, eu vou fazer muitas coisas. Muitas vezes eu tive que dizer para o Michel assim, ó, não limpei a casa hoje porque eu precisei estar na igreja, porque eu tinha um compromisso com Deus. E ele entendeu isso, porque ele sabe que entre Deus e ele, eu fico com Deus. Modo de dizer, tá, amor? Mas é isso aí. Ele me conheceu sabendo disso. Quando eu conheci o Michel, eu disse para ele assim, eu preciso que você ame a Deus mais do que você me ama. Porque eu sei que se você amar a Deus mais do que você me ama, a gente vai caminhar junto e a gente não vai ter briga, vai dar tudo certo. É entregar a sua família, é abandonar às vezes a sua família. Não estou dizendo, irmãs, para vocês largar o marido, esse tipo de coisa, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim, que muitas vezes nós vamos ter que renunciar a alguns momentos. Nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, por amor ao Senhor e pelo compromisso que nós firmamos com Ele. Esse é o custo do tudo ou nada. E eu sei que não é um custo pequeno. Eu sei que não é pouca coisa. Eu sei que esse daqui talvez seja um dos que mais aperte o nosso coração. Porque, como eu disse, muitos aqui dariam a vida pela sua família. Será que você daria a vida pelo Senhor? Amém? Como disse o pastor Michel, eu sei que não é de glorificar hoje, mas me ajude. O terceiro tópico que eu coloquei aqui são os nossos sonhos e os nossos planos. E eu também não tinha como deixar de falar de Abraão, né? Abraão queria ser pai, o Senhor disse que ele seria pai de multidões. E o Senhor fala para ele assim, olha, vai lá e pega o seu filho, a quem você tanto ama. O Senhor fala exatamente assim, e leve ele para sacrificá-lo.
E talvez Abraão, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer: Senhor, por quê? Senhor, é a única coisa que eu tenho. Senhor, eu te pedi tanto isso. É o filho da minha velhice. É o meu herdeiro. É a quem vai continuar. Mas ele simplesmente pegou o filho dele. Porque, como diz a palavra de Deus, o seu filho, a quem você tanto ama, ele amava incondicionalmente. Mas maior do que o amor pelo filho dele, era o amor que ele tinha pelo Senhor. No coração de Abraão, no instante em que o Senhor pediu Isaac, ele já era sacrifício. No coração dele, no momento em que o Senhor falou: leve o filho que você tanto ama, ele já estava sacrificado. Ele já estava morto, porque ele acreditava que o Senhor era maior e que o Senhor realmente tinha um plano sobre aquilo. Os nossos sonhos e os nossos planos é uma das piores coisas que a gente também tem que entregar para o Senhor. Porque às vezes pelos nossos sonhos a gente abandona tudo, né? Eu tenho sonho disso, eu tenho sonho daquilo. Eu não posso porque eu estou trabalhando pelo meu sonho. Eu não vou porque eu estou trabalhando pelo meu sonho. Eu não posso fazer isso, eu não posso ir na célula hoje, eu vou trabalhar até mais tarde porque eu estou lutando pelo meu sonho. Nós vivemos, a nossa motivação é sempre aquilo que nós queremos, né? Eu quero, um carro novo. Eu luto por aquele carro. Mas o custo de entregar tudo para o Senhor é esse, às vezes. É você abrir mão dos seus sonhos. E eu confesso que essa parte também me pegou. Tudo aqui me pegou, gente. Deus trabalhou comigo primeiro. Mas essa parte, eu conversava com a Evelyn na sexta-feira e eu falei assim: Evelyn, ora por mim, Evelyn, porque antes de eu subir no altar eu preciso entregar meu Isaac. Porque eu preciso entregar meu Isaac, porque eu sei que se o Senhor me pedir, eu não vou conseguir entregar. Então, ora por mim, porque eu preciso entregar o meu Isaac. O quanto é difícil nós termos um coração obediente e a fé igual Abraão teve. Quando você pensa em ir para o retiro ministerial, eu quero dizer para você que não é só um momento de confraternização com os irmãos. Vai ter sim, vai ter um momento de confraternizar, vai ter um momento de comunhão. Mas mais do que isso, é o encontro que nós vamos ter com o Senhor. Porque nós estamos indo lá para entregar tudo ou para entregar nada. E eu quero entregar tudo, porque eu sei o quão grande é o meu Deus. E eu sei que mesmo que Ele diga para mim assim: olha, você não vai ter nada daquilo que você quer, só a mim, isso vai me bastar. E isso tem que bastar para a gente. Nós estamos em meio ao jejum da vitória. Eu não sei para vocês, né? Mas hoje está sofrido. Tem dia que é difícil. Vem os irmãos abençoados que fazem empadão, abre o refrigerante na tua frente. Tem dia. Tem irmão que fala assim: sobrou um bolo, eu trouxe para você. Tá difícil. Eu quero dizer para você assim: e se Deus dissesse: eu não vou te dar nada? Eu não vou te dar nada. Você só vai ter mais de mim. Será que você estaria tão empenhado nesse jejum? Se o Senhor dissesse: olha, você não vai ter nada, só a mim, só a minha presença, só aquilo que, só eu vou te bastar. Será que você estaria tão empenhado nesse jejum? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos um Deus que nos dá tudo, mas nós não queremos entregar tudo para Ele. É engraçado porque esse é o ano da poderosa colheita, né? E o Senhor tem nos pedido tudo ou nada. O Senhor nos prometeu a poderosa colheita, mas Ele tem dito para a gente: ou é tudo ou é nada. E essa é a parte difícil. Quando a gente diz: é o ano da poderosa colheita, a gente imagina que vai vir. O Senhor vai me dar, vai ser tudo grande. Eu vou receber tudo em dobro. O Senhor vai me dar aquilo que eu tanto pedi. Esse é o ano, esse é meu ano. Tem irmão que disse para mim: esse é o meu ano. E eu realmente acredito que esse seja o seu ano. Mas o Senhor tem nos dito que esse é o ano do tudo ou nada. Ele tem nos dito: esse é o ano de vocês entregarem tudo. Esse é o ano de vocês abrirem o coração e decidir se é isso mesmo que vocês querem. Esse é o ano que ou você está com o Senhor ou você não está com o Senhor. Ou você tem compromisso com Ele ou você não tem compromisso com Ele. E eu coloquei um último tópico que eu quis deixar um tempo maior para ele. Porque esse aqui, o último tópico, o último custo do tudo ou nada é você. Em Lucas 14, um pouco antes desse que a gente leu, eu quero que você abra comigo, por favor. Lucas 14, 26
ao 27. Amém? Diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em algumas versões diz assim: se você não puder morrer a mesma morte que eu morri, você não pode ser meu discípulo. Sabe qual é a pior parte? Qual é o maior custo? É a gente abrir mão da gente. Abrir mão das nossas vontades. Abrir mão dos nossos desejos. Abrir mão das nossas certezas. Abrir mão de tudo aquilo que a gente acredita. Abrir mão de tudo aquilo que a gente acha que está certo. Essa é a pior parte. Abrir mão daquele pecado que eu tanto amo, que me satisfaz momentaneamente. Essa é a parte difícil. O Senhor tem dito pra gente, ou é tudo ou é nada. E o custo do tudo ou nada é você se entregar por inteiro para o Senhor. É você se dar por inteiro ao Senhor. O Senhor diz assim, olha, se vocês não me amarem mais do que vocês amam a vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não se entregarem por inteiro, vocês não podem ser meus discípulos. E sabe, quando eu preparava a mensagem, eu fiquei pensando assim, eu não sei se eu coloco esse tópico por primeiro ou se eu coloco ele por último. Porque quando a gente abre mão da gente, abrir mão das outras coisas, é tão mais fácil. Porque se eu abro mão do que eu quero, as riquezas não me importam mais. Os cargos não me importam mais. O reconhecimento não me importa mais. Se eu abro mão do que eu quero, eu sei o quão importante a minha família é para mim. Mas é o Senhor que manda. É Ele que está no controle. Se eu abro mão de mim, os meus sonhos, os meus planos, eles não são mais baseados naquilo que eu quero, mas eles são baseados naquilo que o Senhor tem para mim. Se eu abro mão de mim, nada mais importa, porque não sou eu mais que mando, mas é o Senhor que manda em mim. Nós estamos aqui e nós dizemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor é quem governa a nossa vida, mas isso é até a gente ter que tomar uma decisão. É até chegar no momento onde eu quero algo. Porque daí, se o Senhor disser que não, Ele não governa mais a minha vida, sou eu que governo a minha vida. O custo do tudo ou nada não é fácil, não é uma coisa pequena, não é simples. E eu sei o que eu estou te dizendo aqui. Eu sei exatamente o que eu estou te dizendo aqui. Eu sei do que eu estou falando para você que você tem que abrir mão. E não pense você que está sendo mais fácil para você, do que está sendo mais fácil para mim do que está sendo para você, porque não foi. Como eu disse, eu passei semanas digerindo isso. Passei semanas em conversa com o Senhor. Eu passei semanas renunciando coisas, porque eu sei que o Senhor tem me dito, chega, é tudo ou é nada. Chega, ou vocês são meus, ou vocês não são. Ou vocês me adoram de verdade, ou vocês não adoram. Ou vocês são meus discípulos, ou vocês não são. Ou vocês têm compromisso, ou vocês não têm. Não tem meio termo. O pastor Michel pregava sobre isso, né? Não tem meio termo. Ou é tudo, ou é nada. E que igreja nós temos sido? Como nós temos vivido? Talvez nós somos a igreja do tudo, quando tem uma festa. Nós somos a igreja do tudo, quando está todo mundo aqui, bonito. Mas e quando o irmão precisa da gente? E quando o seu líder de célula precisa de você? E quando o seu líder de rede precisa de você? Quem é você? O tudo ou nada? O que você tem entregado para o Senhor? O Senhor, Ele tem nos dito que chegou o tempo onde nós precisamos tomar uma decisão. Onde nós precisamos ver aquilo que a gente realmente quer. O nosso Deus, Ele é um Deus muito educado, Ele nunca vai nos obrigar a dar nada. Isso tem que partir da gente. O Senhor, Ele tem dito, olha, eu tenho muito para fazer. E eu creio que as promessas do Senhor, elas são reais e elas são tão grandes que a gente não pode imaginar. Mas o Senhor tem dito, isso tem um custo. Ou é tudo, ou é nada. Lá em Filipenses 3:7, o apóstolo Paulo fala assim, no passado, todas as coisas valiam muito para mim,
mas agora, por causa de Cristo, consideram que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perca, comparado a tudo aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Ele diz assim, olha, tudo isso aqui que eu considerava importante não vale mais de nada, se não for estar com o Senhor, se não for estar unido com Ele. O Senhor, Ele tem que nos bastar. O Senhor, Ele tem que ter o maior espaço no nosso coração. Nós precisamos viver intensamente para Ele a cada instante, a cada momento. Nós temos que parar de vir aqui na igreja só para as pessoas nos verem, ou só para cumprir tabela, porque às vezes você está aqui, você está olhando para mim, mas você nem está ouvindo o que eu estou falando. Porque a sua preocupação não é em ouvir mais de Deus, em receber mais de Deus, mas a sua preocupação está em outras coisas. O Senhor tem nos dito, olha, me entregue tudo, porque eu vou cuidar das suas coisas. O Senhor tem dito para nós, olha, me entregue tudo, porque a recompensa vem de mim, ela não vem do homem. Me entregue tudo, porque eu farei grandes coisas. Me entregue tudo, porque eu sei o que vocês precisam, e eu não vou abandonar vocês. Mas nós não queremos entregar tudo, nós só queremos ganhar tudo. E o nosso Deus, Ele é o Deus que a gente tem que perder para ganhar. O nosso Deus é o Deus que a gente tem que dar para ganhar. E como eu disse, às vezes o nosso ganho vai ser só a glória dEle, vai ser só a presença dEle, e isso tem que nos bastar. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Eu trouxe uma mensagem bem rápida, objetiva, porque, como eu disse, ou é tudo ou é nada.